para que a gente faça uma viagem, né, internacional e que ela seja realmente extraordinária e que a gente realmente possa economizar muito nessa viagem, a gente precisa de fazer o planejamento, né? Então a viagem que a gente vai fazer no próximo ano, em 2024, 2025, a gente começa a planejar agora, né? A chave do sucesso da nossa viagem é o planejamento. Agora, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Idealizando viagens, né? Elas pensam assim, um dia eu vou fazer essa viagem para tal destino, né, dos meus sonhos. Mas é igualzinho, gente, quando a gente fala assim, que quer comprar um carro, que quer fazer um curso e quer comprar, às vezes fazer algum investimento e a gente fica deixando ali ao acaso, né? Um dia eu vou fazer essa viagem, um dia eu vou trocar de carro, um dia eu vou fazer esse curso. Isso não funciona, né? A gente precisa realmente tomar uma decisão de planejar aquela viagem, porque senão a vida nossa vai passando e a gente não consegue tirar aquele sonho de viagem da gaveta, né? Então, planejamento é a chave, né, para a gente poder ter sucesso aí no planejamento das nossas viagens, especialmente viagens internacionais, né, que elas demandam um pouco de mais organização da nossa parte. Então, isso é o foco. E o que acontece? Eu vejo também muitas pessoas fazendo o seguinte, às vezes comprando uma passagem aérea e falando assim, agora eu vou ter que ir para essa viagem, agora vai dar certo e agora eu tenho que resolver essa viagem de qualquer jeito, né? A pessoa pensa assim, comprei a passagem, então metade da minha viagem está pronta. Mas não é assim, né? Esse aí é um erro clássico, né, de planejamento da viagem. E até mesmo na compra de promoções, né? Por exemplo, teve agora a Black Friday e teve muitas promoções de passagens aéreas. E aí a gente precisa ficar pensando, né? A gente precisa pensar, realmente será que foi uma boa, né? Será que é uma boa comprar às vezes isso nas promoções? Porque às vezes a gente é levado, né, por uma promoção ali, por uma viagem que às vezes nem é uma viagem tão interessante pra gente, ela nem tá nos planos. Depois você vai ver aquele pacote, aquela passagem aérea, ela não te atendeu no período que realmente você precisava estar naquele destino, né, para poder realizar tudo que você sonha realizar naquele destino. Às vezes não é a época certa, né? A gente viu muitas pessoas, né, caindo agora recentemente, né, em promoções, né, de grandes empresas e a pessoa não conseguiu nem viajar. Inclusive, aquela viagem que não tem nada a ver com o planejamento da viagem que ele realmente quer, né? Quando você olha lá, comprei um pacote de 7 dias, mas aí você descobre para fazer tudo que você sonha naquele lugar, você precisa de 10 dias. Ou às vezes a passagem não é para o destino, para a cidade adequada, né? Então isso não é planejamento, né? Você comprar por impulso, numa promoção, uma passagem por impulso, né? Isso aí já é considerado um erro no planejamento da sua viagem. Mas por que esse assunto que a gente está conversando aqui hoje é tão importante? É uma grande oportunidade para você mudar de uma vez para sempre aí a forma que você viaja. Primeiro, porque quando você sabe por onde começar o planejamento da sua viagem, você pode começar hoje, né? Você não precisa mais ficar, né, postergando, procrastinando a organização da sua viagem. Você pode também focar no que é mais importante no planejamento da sua viagem e com certeza você não vai gastar com coisas que não são importantes e que não são significativas para a sua viagem especificamente. É igual, por exemplo, quando a gente compra um pacote de viagem, né? A gente acaba pagando ali naquele pacote de viagem muitas coisas que às vezes não fazem sentido pra gente, né? Eu sei porque eu já tive agência de viagem, né? Eu já fiz viagens através de pacotes e assim, às vezes aquele pacote ali tem incluído tantas coisas que não fazem sentido pra você e que te fazem gastar muito mais na sua viagem. Então, quando a gente aprende mesmo o que é necessário fazer para ter um bom planejamento de viagem, tudo muda completamente, né? Você realmente faz uma viagem mais enxuta em termos financeiros e você faz uma viagem realmente diferenciada. É a sua viagem extraordinária. E a gente pode ter muitos bons resultados, né, na organização da nossa viagem. E eu me dei conta, né, de que a forma que eu estava planejando as minhas viagens estava dando certo antes da pandemia. Eu vou contar essa história para vocês. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Itália. Mas eu queria conhecer a Itália não através desses roteiros
prontos, né? Eu queria conhecer vários lugares diferentes na Itália e muitos lugares que eu gostaria de conhecer nem tinham nos pacotes turísticos. Então, quando a gente foi fazer um orçamento, né, para essa viagem, eu quase caí para trás, porque seria uma viagem muito cara, em torno aí de mais ou menos de 40 mil reais por pessoa, para poder mais ou menos fazer, né, as cidades, o roteiro que eu gostaria de fazer. Agora imagina, né, lá antes da pandemia, você gastar 40 mil por pessoa para fazer um roteiro do jeito que você quer na Itália. E olha que quando é um roteiro mais detalhado e personalizado, ele fica muito mais caro do que os roteiros padrões, né? E olha só, nessa viagem para a Itália, né, que tinha ali uma previsão ali né, de pacote no torno de 40 mil, a gente conseguiu fazer essa viagem com 16.400 reais por pessoa. Olha só a diferença, né? Quase 60% de diferença no preço daquele pacote e fazendo uma viagem exclusiva, totalmente diferenciada de todo mundo. E aí, desde então, desde essa viagem da Itália, é que eu tenho observado um padrão assim nas nossas viagens, que realmente todas as viagens que eu uso essa técnica, né, de planejamento, a gente consegue economizar muito, né, além de 50% do valor de uma viagem padrão, se a gente fosse comprar essa viagem. E depois dessa viagem, né, depois da pandemia, a gente conseguiu fazer várias viagens nesse mesmo padrão, né? A gente foi para Espanha, depois a gente fez uma viagem na Europa com minha mãe e minha sogra. A gente foi para o Chile, para o Peru, né? Inclusive a viagem do Peru, que a gente fez recentemente, outro dia eu fiz uma live e eu abri completamente a planilha aqui de custo de tudo que a gente gastou nessa viagem do Peru, né? E a gente economizou nessa viagem 55%, ela ficou 55% mais barata. Pra vocês terem uma ideia, né, um pacote similar ao nosso, que na verdade não é igual, né, porque é difícil uma agência ter o pacote do jeitinho que a gente quer fazer, seria em torno de 14 mil reais, e a gente conseguiu fazer essa viagem com 6.400 por pessoa. Olha só a diferença, né, olha a diferença. Então, quando a gente realmente segue um método, a gente vê que a gente pode economizar muito e a gente faz a viagem do nosso jeito, né? Então, isso faz toda a diferença no planejamento da viagem. Por isso que é importante, né? Por isso que esse assunto aqui é muito relevante para quem quer realmente fazer uma viagem. Seja você que quer fazer sua primeira viagem internacional, você nunca saiu fora do Brasil e tem um sonho de realizar uma viagem internacional, ou você que já fez inclusive viagens internacionais, mas você quer fazer uma viagem do seu jeito, você fazendo a organização da sua viagem, porque você sabe que você vai economizar muito e você vai fazer uma viagem diferente da viagem de todo mundo, né? Então, com esse planejamento, a gente consegue ótimos resultados. Só que aí muitas pessoas pensam assim: Sara do céu, vai ser muito trabalhoso, né? Eu vou demorar demais para poder fazer esse roteiro e é muito arriscado, vai que eu erre alguma coisa no planejamento da minha viagem e dê uma zebra, né? Eu tenho perrengues lá de viagem que eu não saiba resolver. Pois é, gente, o que eu posso dizer para vocês é que não é complicado como você pensa organizar uma viagem, não é demorado como você pensa, e se você tem todas as informações que você precisa para fazer a viagem para aquele destino, você não precisa ter medo. Por quê? O medo vem da desinformação, daquela insegurança que a gente tem antes de começar a planejar, antes de ter os dados daquela viagem. Por exemplo, se você de hoje para amanhã falar assim: eu quero fazer uma viagem para o Japão, hoje me dá frio na barriga, mas eu tenho certeza que se eu começar a fazer o planejamento dessa viagem, eu já fico segura, muito rapidamente eu já vou estar segura do que eu estou fazendo e do país e de todas as informações, e esse medo vai embora. Então, pode ser muito prazeroso também organizar uma viagem, né? Tem estudos da neurociência que dizem que começar a planejar uma viagem já é altamente prazeroso e você já começa a viajar no planejamento. Quem aí já planejou uma viagem, começou a planejar uma viagem e já deu aquele sorrisão só de pensar na viagem, só de pensar no que você ia viver naquela viagem? Manda um coração aí. Quem já sentiu essa alegria instantânea só de saber que vai viajar, né? Que já tem uma viagem lá no calendário, né? Tenho certeza que todo mundo aqui
sente essa alegria, né? Como eu. Só de marcar a data, a alegria já é instantânea, não é, gente? É desse jeito. Agora, como que você vai dizer que planejar uma viagem é chato, é trabalhoso? Não é. Depende de como você faz isso, né? Como que você faz esse planejamento. Eu posso dizer que eu considero uma das melhores fases da viagem é o planejamento da viagem, que são as descobertas, as pesquisas, né, de tudo que tá ali naquele destino que eu quero viver, né? Tudo isso é muito prazeroso. E o que acontece? Tem pessoas também que acham muito caro fazer uma viagem internacional. Gente, eu sei disso, né? Porque, como eu disse, eu já trabalhei em agência, já conheço os preços de viagens internacionais, dos pacotes de viagens internacionais. E confesso que, inclusive, eu às vezes me assusto com o preço das viagens que são vendidas, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas me contam, né? Ah, comprei um pacote de viagem para tal lugar por tanto. E aí eu tenho que disfarçar minha cara de surpresa quando a pessoa me fala o valor, né? Que ela pagou, tá pagando naquele pacote. E aí eu penso assim, gente, com esse valor eu conseguiria ir, eu e o Jardel, para essa mesma viagem, né? 2 pessoas com o preço de uma. Porque realmente esse é um padrão de economia que você consegue quando você organiza a sua própria viagem, né? Então o que precisa? Você precisa de um método para organizar a sua viagem, a não ser que você queira comprar tudo pronto, né, gente? Porque não tem nada de errado de você falar assim, não, eu quero viajar, mas eu quero tudo pronto. Mas aí é a sua decisão, né? Se for aquele todo pronto, né, você vai estar disposto a pagar aquele preço, né, por tudo pronto, por não fazer do seu jeito, fazer suas próprias escolhas para aquela viagem? Ou você prefere realmente aproveitar esse momento tão legal que é planejar sua viagem, pesquisar sobre a sua viagem e organizar e economizar muito, né? E fazer uma viagem memorável. Então é assim, o que eu vejo de erros, né? Eu prometi aqui que eu ia falar de alguns erros que eu, inclusive, já cometi na organização das minhas viagens e que eu vejo as pessoas cometendo e que eu não quero que vocês cometam, né? Um primeiro erro que é muito clássico é a questão mesmo de passagem aérea, né? Eu acho que um dos erros mais clássicos estão relacionados à questão da passagem mesmo, né? Quem aí tem medo de, às vezes, de comprar uma passagem, dar aquele frio na barriga na hora de fazer a emissão lá da passagem? Coloca aqui eu. Porque todo mundo, na hora que vai emitir uma passagem, vai lá com fé. Eu pelo menos confiro lá umas 4 vezes lá para ver se não tem nada de errado, né? Para mim não tá fazendo nenhuma besteira. Vocês também são assim, de ficarem às vezes assim um pouco inseguros, né, na hora de emitir a passagem aérea? Me contem aqui. E eu vejo que muitas pessoas têm exatamente aí que a pessoa trava, ou às vezes aí que ela comete uma gafe, né, na questão da organização da viagem. Eu vou falar de alguns erros sempre, né? Eu vejo alguns erros, assim, inclusive que eu já cometi, viu, gente? Porque mesmo a gente que planeja muitas viagens, a gente comete, e a gente aprende muito com erro e acerto. E aí, por isso que eu compartilho meus erros também. Por exemplo, comprar a bendita passagem aérea, né? Aí, ó, tem muita gente aí que já cometeu erro, que sente o frio na barriga na hora da emissão da passagem. Um erro clássico é comprar passagem aérea sem, por exemplo, programar o roteiro antes, né? Ela fala assim, vou comprar essa passagem aqui, seja o que Deus quiser, e depois eu punho a minha viagem dentro daquela passagem aérea que eu comprei. É assim, não é? Então, eu já fiz isso várias vezes. Eu compro a passagem e depois eu resolvo o que eu quero fazer lá no destino, quanto tempo que eu vou ficar em cada lugar. E aí depois, gente, você tem que colocar lá dentro daquela... Você tem que colocar lá dentro daquela viagem um monte de coisa num período às vezes curto e aí fica tudo errado. Então, na verdade, comprar a passagem aérea, ela não é a primeira etapa da organização da sua viagem, né? No método que eu uso, é lá para o 4º, 5º passo é que a gente compra a passagem aérea e começa a olhar a passagem aérea, né? Porque realmente depois não tem jeito de você espremer a viagem, transformar a viagem para ela caber dentro daquela passagem. Ou às vezes até os pontos de entrada e saída, né? Que é um segundo erro. Às vezes a pessoa compra uma passagem aérea para chegar por um lugar
e às vezes sair daquele mesmo lugar, e depois quando ela monta o roteiro, ela fala, gente, eu tinha que ter comprado uma passagem aérea, era para chegar em tal cidade. Eu comprei tudo errado, ou eu tinha que, na hora de ir embora, eu tinha que sair daquele aeroporto X. Ou às vezes a pessoa compra e ir para um aeroporto errado. Ela acha que comprou para o aeroporto, comprou para outro, às vezes comprou uma passagem aérea barata e depois ela vai descobrir que o aeroporto mais adequado não é aquele aeroporto, ela errou o aeroporto. Então esse também é um erro clássico. E um outro erro, né, que às vezes tem a ver mais com a oportunidade, com o nível de conhecimento da pessoa, ela às vezes nem precisar comprar passagem, né, ela zerar os custos da passagem dela, porque ela aprendeu, né, a fabricar aí milhas, pontos para ela fazer a emissão da passagem dela, né. E isso também envolve muito a questão do planejamento, né? Porque se você quer fazer uma viagem no ano que vem, você começa a juntar milhas muito antes, né? Fazer as estratégias todas para naquela ocasião você ter aquela quantidade de milhas que você precisa. Só que você vai saber isso hoje, né? Você vai fazer uma viagem, vamos supor que você quer fazer uma viagem para Disney no ano que vem. Você já tem que saber hoje qual a pontuação que é necessária para você emitir uma passagem, né? Não é deixar rolar e lá na frente você querer, né, resolver coisas que você tinha que ter resolvido no planejamento, não. Né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço. Se eu quero ir para tal destino, eu preciso saber qual a pontuação que eu preciso de milhas para chegar naquele destino com a companhia aérea XYZ, né? Não é olhar isso lá na véspera da viagem. E outros erros que eu vejo clássicos assim, né, são jeitos errados de planejar a viagem. Primeiro é você fazer um roteiro baseado na viagem do amigo, né? Vocês já viram, gente, isso eu acho que já aconteceu com todo mundo, de você ir numa atração turística lá na sua viagem e você falar assim, não gostei, perdi meu dia aqui nessa atração, não tinha nada a ver comigo, mas foi uma pessoa que me indicou, né, lógico, com das ótimas intenções. Mas é que você olha para aquela atração e fala assim, nossa, eu podia ter feito tanta coisa hoje e eu tô aqui, né, gastei meu dia indo em tal lugar que não faz nenhum sentido para mim, né? Então é outro erro clássico assim de organização de viagem. É você às vezes fazer seu roteiro baseado em atrações que parece que você é obrigado a fazer aquilo, né? Você, ai meu Deus, eu vou em tal lugar, tal cidade turística, eu vou em Paris, eu tenho que ir no Louvre, né? Mas aí, sei lá, se você não tem uma conexão ali com arte, com museu, você detesta museu e tal, você não tem que ir, você não é obrigado a ir, né? E aí que entra a questão dos erros, né? Que às vezes você faz alguma coisa na sua viagem que é da viagem do seu amigo e aí depois você fica insatisfeito, gastou dinheiro à toa, né? E também aquele constrangimento de às vezes o seu amigo te recomendar um lugar e você acha que você é obrigada a ir naquele lugar, né? Falar, eu tenho que ir porque fulano me recomendou, depois se eu falar que eu não fui vai ficar chato, né? Então não tem nada disso, você precisa, né, realmente analisar. Ficar horas, né, no Louvre eu também. Museu, quem gosta de museu, né, normalmente coloca até um museu só no dia, porque você quer explorar aquele museu, né, você quer saborear tudo aquilo ali e tal. Agora, quem não gosta, né, às vezes é uma perda de tempo, ela não tem que ir, ela não é obrigada a ir naquele lugar porque um amigo foi, porque em todo roteiro de viagem tem aquela atração. Nossa Deus, imagina que vergonha eu falar que eu fui em Paris e não fui no Louvre. Gente, né, não tem nada disso. Você tá fazendo a sua viagem do seu jeito e você não tem, né, que montar seu roteiro baseado no roteiro de ninguém e nem nos roteiros que você acha na internet, né? Você pode fazer uma viagem totalmente fora do óbvio. Você pode fazer uma viagem para Paris e fazer tudo diferente do que todo mundo fala que você pode fazer, porque lá tem 1000 atrações e assim vários lugares no mundo inteiro. Agora, tá, a gente falou de várias coisas aqui, né, que são erros na hora de planejar a viagem. Agora, né, a gente fica pensando assim, né, quais são os passos, então, para mim fazer uma viagem que realmente seja uma viagem ali, que realmente seja, né, tenha um bom planejamento, né? Normalmente, eu uso, assim, 8 etapas para poder planejar as minhas viagens, 8 etapas. Eu vou falar aqui de 3 etapas que são muito importantes e que eu acho que vão ajudar muito vocês,
né, a começarem. Vocês podem começar a organizar a viagem de vocês hoje, né? Hoje, você consegue hoje já começar a organização da sua viagem. E lembrando que a gente tá falando aqui, gente, da viagem que tá lá guardada na gaveta, né? A gente quer fazer viagens extraordinárias. Aquela viagem sua que você sempre fala assim, um dia eu vou fazer. Não, é essa que nós queremos planejar. É essa para você tirar ela da gaveta. Não quer dizer que você vai fazer ela ano que vem. Pode ser que seu planejamento comece agora e você vai fazer essa viagem daqui 2 anos. Não tem problema. Mas você já vai começar a saborear e ter os prazeres dessa viagem agora, no planejamento dela, né? Então a gente vai falar aqui de 3 passos para você começar agora, começar hoje, né? Hoje, aqui em novembro. E lembrando que quando vai chegando o finalzinho de ano, né? A gente já começa, né, com os nossos planos, revendo aí nossos projetos, revendo nossos desejos, né? Nossos planos para os próximos anos. Então é a hora, né, da gente começar a pensar realmente nisso. Então vamos lá para esses 3 passos que vão ajudar vocês na organização da viagem. O primeiro passo é muito legal, que é você fazer uma pesquisa bem aprofundada, bem refinada do destino que você quer conhecer. Que seja a cidade, que seja o país, que seja aquela região que você quer conhecer. E o que significa fazer essa pesquisa? Gente, é aquele quase que é um brainstorm mesmo. É você pesquisar em todos os canais que você tiver acesso sobre aquela viagem. E o que eu recomendo? Você pegar um caderno ou comprar um caderno especificamente para isso, se você for mais ali do escrever, né? Se você gosta mesmo ali do offline, ou você pode montar uma pasta no seu celular também para você colocar prints, informações, montar um grupo do WhatsApp com você mesmo, né? Você coloca um grupo lá, minha viagem X, né? E aí você vai colocar tudo ali que você pesquisar sobre aquela viagem. Gente, tem muitas fontes de pesquisa para vocês terem informações da sua viagem. E o que você vai pesquisar, né? Você vai pesquisar tudo sobre o destino. A melhor época para ir, o clima, quais companhias aéreas que te levam para aquele destino. Isso é importantíssimo na estratégia, na hora de você decidir sobre as suas passagens aéreas, inclusive com milhas. É você saber, inclusive, quais companhias aéreas te levam para lá. Você vai pesquisar a documentação que você precisa para entrar naquele país, né? Porque tem países que te exigem o passaporte, tem países que não precisam, você pode viajar com sua carteira de identidade. Tem países que exigem seguro de viagem, tem países que não exigem, né, embora seja recomendável. Tem países que para você dirigir você precisa de um documento, né? Você às vezes precisa de uma vacina específica contra, por exemplo, a febre amarela. Você não vai deixar nada para a última hora. Você já vai, pega esse caderno, pega nesse grupo seu, ou a forma que você se sentir mais à vontade e vai anotando tudo sobre a sua viagem. Restaurantes que você acha interessantes para você visitar, hospedagens que são interessantes, bairros, localizações de onde você pode se hospedar naquela cidade. Se naquela cidade você pode fazer um bate-volta para uma cidade interessante próxima, ou se é melhor você, né, ter ali de transporte público ou que seja um carro mesmo, ir para uma cidade próxima, né? Se você for conhecer uma região, se você for conhecer um país. E ali, gente, você vai pesquisando tudo, né? A língua, os costumes, e você vai, gente, anotando tudo ali, anotando tudo. Se você tá desenhando e construindo seu sonho, você tá tirando o seu sonho da gaveta, trazendo ele para o material, daqui quando a gente escreve, né, o cérebro da gente entende que aquilo ali vai realmente ser executado. Quando você escreve, quando você movimenta esse planejamento, você já começa a dar um sinal lá para o seu cérebro que você vai realizar aquilo. Então faz muita diferença do que ficar tudo só no plano mental das ideias, né? Você precisa trazer a concretude para o seu planejamento. E aí você vai pesquisar tudo e vai anotar tudo. Até coisas que você não sabe se você vai realmente fazer ou não, você anota. Por quê? Depois, né, em outra etapa, você vai fazer um pente fino e vai ver realmente o que fica e o que sai, o que é relevante e o que não é relevante.
mas fazer esse brainstorming mesmo, de anotar tudo nesse lugar que você escolheu aí, que seja o seu caderno e assim por diante. Depois você vai pensar dentro de tudo que você foi pesquisando e vai marcar ali o que realmente é imprescindível, o que com certeza está no seu roteiro da sua viagem, que você não vai deixar passar, né? Isso aqui é inegociável, isso aqui eu tenho que fazer na minha viagem, esse aqui não tem, né? Esse aqui não tem o que ver, isso aqui eu vou fazer. Então, aí você já vai colocando, fazendo uma marcação diferente nessas coisas. E por que isso é importante? Porque aí você já vai começar a trabalhar a questão do custo da sua viagem. Por quê? Você vai, né, planejar e vai ter gastos na sua viagem com aquilo que faz sentido. Né? Você não vai, como eu disse antes, às vezes quando você compra um pacote pronto, você paga por coisas que você não gosta, não está interessado, mas está tudo ali, né, dentro do seu pacote de viagem. Nesse caso, não. O que ajuda você a economizar? Porque você vai fazer só aquilo que te interessa, no momento que te interessa, né? E tem várias estratégias que vão te ajudar também nessa etapa para você economizar na hora de você escolher as atrações. Mas o mais importante é você ter clareza do que você quer viver naquele destino, né? Quando você pensa nesse país, nesse destino turístico que você quer visitar, o que vem à sua mente, né? O que está no seu imaginário para poder viver naquele lugar, né? Isso aí com certeza não pode faltar, né? Você vai ter um monte de descoberta na medida que você for pesquisando sobre aquele destino, sobre aquele país. Você vai descobrir um tanto de coisa que você vai falar assim, isso aqui eu quero muito fazer. Mas você já tem, com certeza, se é uma viagem dos sonhos, você já tem no seu imaginário o principal da sua viagem, que é a cereja do bolo, né? Que é aquilo que realmente faz seu coração bater e faz você estar aqui nessa live hoje, aprendendo sobre planejamento de viagem. Resgata aí o que realmente você quer viver nesse destino seu, nessa viagem dos sonhos. Então, aí você vai ter uma grande estratégia, né? Você vai ter uma grande estratégia de economia na sua viagem. Só nessa parte de escolher o que fazer, você já está economizando muito na sua viagem. E um terceiro ponto é você já começar a aprender sobre milhas, sobre passagens, sobre emissão de passagens com milhas, como que você pode obter desconto nas hospedagens para você baratear o custo da sua hospedagem e da sua passagem aérea, né? Porque você realmente pode, né, zerar o custo das suas passagens. Todas essas viagens que eu contei para vocês que a gente fez, né, da Itália, depois a gente fez a viagem para a Europa com minha sogra e minha mãe, né? A gente foi em 5 países na Europa com elas. A gente foi para a Espanha, a gente foi para o Peru, a gente foi para o Chile. E todas essas viagens a gente não teve praticamente custo de passagem aérea. Porque a gente já ia fazendo o planejamento e é um custo, não é o maior custo da viagem, né? Em torno ali de 20, 30% da viagem. Mas já te dá, gente, um pedala para você fazer a viagem quando você já sabe que a passagem aérea, né, ela já tá ali mais ou menos garantida. Você pensa assim, puxa vida, eu já tenho as milhas aqui para minha passagem. Então, opa, isso já me animou, né? Eu já pesquisei quanto que eu preciso de milhas. Quantas milhas eu preciso para fazer uma emissão ida e volta para esse lugar. Eu já sei as companhias aéreas que me levam para lá. Né? E eu vou aprender sobre quais os programas que eu vou concentrar minhas milhas para eu poder fazer essa emissão. Então tudo vai te ajudando e aí você vai. O planejamento da viagem com economia, gente, são vários passos assim. Todo mundo pensa, né, que é só a questão da passagem aérea, mas não é. É um pedacinho de cada parte do planejamento da sua viagem que te ajuda a economizar mais de 50%. Não é só a passagem com milhas, né? Tem a passagem, tem a forma que você leva dinheiro, tem a forma que você escolhe a hospedagem, a forma que você compra suas atrações na sua viagem, essas atrações que você tanto quer fazer, né? Em cada etapa da sua viagem, até com documentação de viagem, você pode economizar, né? Na etapa de documentação de viagem, você pode economizar. E aí, quando você vai juntando essas pequenas que parecem às vezes microeconomias em cada etapa, quando você chega no final, que você fala assim, eu montei a viagem toda, você fica chocado com a diferença
da sua viagem, né, do custo da sua viagem, do custo de uma viagem se você comprar pronta. E tirando que vai ser uma viagem, como eu sempre digo, né, totalmente diferente. Então é isso, os 3 passos, né, que a gente tá falando aqui. De a pesquisa, que você vai fazer de tudo relacionado. Tem uma pergunta aqui sobre o Airbnb. Em algumas situações, sim, vale muito a pena, né? E outras situações, às vezes não, bate ali o preço de uma hospedagem de um hotel. O que eu vejo às vezes do Airbnb, que às vezes é interessante, é que às vezes a localização que você consegue é muito boa e às vezes você não consegue um hotel com aquele mesmo preço, naquela mesma localização. Quando você vai fazer uma viagem que às vezes são mais de 2 pessoas, né? Você às vezes aluga um Airbnb ali com 2 quartos e tal. Então você tem que fazer essa análise. Sempre que você for viajar, você faz a análise pelo Airbnb e a análise com a passagem. A gente economizou muito com esse tipo de hospedagem e já teve situações também que a gente olhou e falou assim, não, nesse lugar aqui, né? A última vez que a gente foi com as nossas mães para Paris, a gente usou Airbnb em várias etapas da viagem, mas, por exemplo, em Paris a gente optou por ficar num hotel, porque as localizações dos Airbnbs não estavam boas, né, dos apartamentos e tal, e a gente optou por ficar num hotel, e o hotel era bem próximo da estação de metrô, então valeu mais a pena. Então é sempre análise mesmo, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que nem estava no roteiro, mas que é interessante, que vai ser tipo uma dica bônus aí na pesquisa de vocês da viagem. Lá no site do Airbnb tem uma aba, que às vezes eu vejo muitas pessoas nem conhecem, uma aba que chama Experiências. Gente, nessa aba de experiências, ali tem, né, pessoas e empresas que vendem atrações fora do óbvio naquela cidade que você vai visitar. E é muito legal. E pode não só você comprar uma atividade ali diferente para sua viagem, quanto te dar uma ideia de uma atração ou alguma atividade que você pode fazer diferente na sua viagem. Né? Agora, quando a gente viajou, né, para a Europa, a gente fez um curso de massas, né, minha mãe tinha o sonho de fazer um curso de massas na Itália, né, porque ela sempre trabalhou com alimentação, né, fazendo refeições deliciosas para muitas pessoas, e ela tinha esse sonho de fazer um curso de massas na Itália, e a gente fez esse curso e foi muito legal. E eu descobri essa atividade foi lá nesse campo Experiências do Airbnb. Então fica essa dica extra aí para quando você for pesquisar o que você vai fazer lá no seu destino turístico. Então vamos lá, né? Então eu falei da pesquisa, falei de pensar o roteiro e da questão das milhas, de você já começar a colocar isso no seu radar, que isso é um ponto muito importante. E milhas é assim, gente, tem muitos cursos só de milhas, mas a milha, junto com todas as estratégias, te ajudam a fazer uma viagem realmente mais econômica e bem diferenciada. E realmente, assim, as pessoas acham que é muito complicado aprender sobre milhas. Eu tô só fazendo um parêntese aqui, mas assim, é simples, gente, a lógica é muito simples, né? Depois que você aprende a lógica, você faz a coisa até de forma intuitiva. Eu já junto milhas e faço emissão de forma tão intuitiva, e eu já sei assim, essa promoção eu não quero participar. Às vezes vem umas promoções assim, não pode perder. Não, essa promoção não me atende na estratégia que eu vou usar, eu já preciso de uma promoção naquele outro programa. Então depois que você aprende a lógica, a mágica do negócio, é simples. E você vai saber exatamente o que você tem que fazer, né? Você não vai ficar perdido no meio das promoções e tal, porque você já sabe aonde que você vai acumular, que tanto de ponto que você precisa. E não é complexo, né? Às vezes eu já vi cursos de milhas assim, extremamente detalhados, e às vezes assim confundem, deixa a gente mais com a cabeça quente, né? E é uma coisa simples. Se você entende a lógica simples de como funciona toda essa estratégia, depois você assim consegue replicá-la várias vezes assim com muita tranquilidade. Mas esse é assunto, né, para uma próxima conversa nossa, porque isso dá, né, muita dúvida e tal. Mas então, dentro de tudo que a gente falou hoje, qual que é o passo que você vai começar hoje? E eu quero, né, quem realmente colocar em prática, eu quero que me conte assim, porque eu vou ficar muito feliz. É você separar aí na sua casa,
né? Não sei se vocês são igual eu, assim, que tem caderno pra tudo e sempre compra um caderno novo porque achou o caderno bonito e tal. Um caderno novo, ou compra um caderno novo só com esse objetivo. E esse caderno vai ser o caderno do planejamento da sua viagem, onde você vai pesquisar e anotar tudo que você tiver de informação a respeito daquele destino turístico. Como eu disse, você vai colocar cidades daquele país que você quer visitar, ou se for só uma cidade, quais as atrações. Começa a pesquisar sobre restaurantes, sobre as experiências que você quer viver lá, sobre hospedagem, moeda, quando ir, clima. Começa a pesquisar tudo e anota ali. Ali nessa hora de anotar, você anota tudo mesmo, tudo que vem, tudo que você achar interessante, para depois você refinar. E várias coisas que são interessantes nessa etapa é você, por exemplo, né? Você tá planejando fazer. Gostou da dica, né? Eu amo essa dica, porque assim a gente vai materializando mesmo, né? Separa o caderno e escreve lá, sonhos não cabem em gavetas, e coloca lá o destino que você quer conhecer, né? Qual país, qual a cidade e tal. Então esse caderno vai ser para isso. E aí você vai anotando tudo ali. Eu também faço isso, entra no cardápio do restaurante da cidade, já começa a ver as comidas típicas e tal, e descobrir restaurantes assim diferentes lá no TripAdvisor, né, os bem avaliados e tal. E sabe o que vocês podem fazer também para buscar informações da viagem, que eu amo fazer? É assistir séries sobre aquele lugar. Outra coisa, documentário, gente, documentário, você busca, né, nas plataformas que você assina e tal, documentários que falam daquele destino. Eu assisti um documentário quando a gente ia pro Peru, que falava, né, dos Andes, do tesouro lá dos Andes, assisti um do Peru e tal. Gente, eu descobri lá um restaurante fantástico, que foi um restaurante que a gente foi, aprendi muito sobre gastronomia, aprendi muito sobre a história lá dos Incas, porque é uma história fascinante. Então, quando você chega no lugar, você já parece assim, gente, você já tá ambientado naquilo e faz muito mais sentido. E aquilo toca muito mais seu coração, assim, porque você chega no lugar e você fala assim, não tô acreditando que eu tô nesse lugar, né? Aconteceu isso aqui, tem essa atração, tem esse restaurante, tem essa comida, tem essa história. Então a viagem se torna muito mais tocante, né? Então você pode assistir séries, ver filmes, documentários, tudo isso vai trazer informações para sua viagem. Você pode pesquisar no YouTube, no Pinterest, você pode pesquisar no Facebook, em grupos, em páginas daquele destino. Você pode pesquisar no próprio Google, no site do Airbnb, em experiências. Você pode pesquisar no TripAdvisor. Você pode pesquisar em plataformas que vendem ingressos, porque ali vai te dar uma ideia das coisas que tem naquele lugar. Então, esse é, né, o seu primeiro passo, né? O passo que eu queria deixar aqui de recomendação para vocês. Já separar o caderno, ou se não for o caderno, né, o seu grupo lá do WhatsApp com você mesmo, né, que você vai colocar tudo ali que você pesquisar e descobrir sobre aquele destino turístico. E aí, como eu disse no início, gente, quando você sabe começar, você pode começar hoje, né? Você sabe por onde começar. Você já tem um passo que é muito relevante na organização da sua viagem, que é a pesquisa, né, da sua viagem. Então você pode começar hoje. Você já pode hoje já virar a chave, né, aí sua, de que você quer, né, fazer aquela viagem especial e que agora você vai começar a realmente materializar, colocar a mão na massa para que ela aconteça, né? Que como eu sempre digo, sonhos não cabem em gavetas. Então vai lá, faça isso. Se você fizer, me marque, né, lá com o seu caderno para me repostar, que eu vou ficar muito feliz, né, de ter inspirado você, né, no planejamento da sua viagem. Então, me marque lá. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, vocês podem me mandar aqui na live ou me mandar no chat depois aqui da live. Um outro tema que você tem interesse de aprender sobre organização de viagens. Eu vejo que as pessoas têm muito medo da questão de perrengue em relação à documentação de viagem, né? Ela organizar uma viagem pro exterior e não errar em alguma etapa de documentação da viagem, esquecer alguma coisa importante ou não saber alguma coisa importante em relação à documentação.
Eu vejo que as pessoas têm muito medo em relação ao idioma. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa num curso, ela, mas como que eu faço com o idioma? Então tem muitas pessoas que têm medo, elas travam, elas acham que vai ter que ficar com guia lá 24 horas porque ela não sabe falar a língua do destino. Como que a gente pode fazer com isso? E muitas pessoas têm medo, por exemplo, de emitir uma passagem errada, né? Emitir uma passagem aérea de forma errada. Então, quais são as estratégias para você fazer isso, né? Para você tirar esse medo de documentação, idioma ou passagem aérea. Eu queria que você escrevesse aqui no chat para mim. Qual desses 3 temas que é o seu medo número 1? Assim, na hora de que você pensa que você vai organizar uma viagem, né? Para uma viagem internacional por conta própria. E aí você fala assim, não, eu tenho mais medo disso. Me conta aqui, é da burocracia, da documentação de viagem, do idioma, como, né, estar ali sem saber o idioma daquele destino, ou de, por exemplo, emitir uma passagem aérea errada. Me conta aqui, qual desses 3 esse é o maior medo? Porque aí nós vamos falar sobre isso essa semana, né? Eu vou separar um dia para falar sobre esse assunto. Qual que vem primeiro que vem à sua mente? Vale falar depois também, né? Se ficar com dúvida, falar se eu tenho que pensar, pode mandar uma mensagem para mim depois também. Mas eu queria saber qual que é que você fica mais assim, tenso. Idioma e a cultura. Idioma. Tem estratégia para isso, hein, gente? Tem estratégia para você conseguir se virar, tanto organizar a sua viagem, mesmo que ela, né, seja para um país que tem outro idioma, ou inclusive você estar lá, né? Como que você vai lidar com essa questão de estar lá, né? E ter que lidar com tudo, né? Em outro idioma. Então, o que vocês acham? O idioma aqui, por enquanto, tá ganhando. Se alguém quiser opinar, idioma e cultura, tem também a burocracia da documentação. E aí a gente vai falar, né? Qual assunto que a gente vai falar primeiro aí desses? O que vocês acham? Qual que dá mais frio na barriga? Documento? O documento tá começando a ter volta aqui, ó. Idioma, documento. Chegou mais documento, hein? Acho que documento porque quando a gente tem tantas estratégias para lidar com a diferença do idioma, quando a gente tem clareza da documentação, a gente se sente muito mais seguro, né? Vou fazer os 2. Então, vou escolher aí, ó, qual que ganhou. Deu 3 documentos aqui e deu empate. 3 idiomas e 3 documentos. Vamos ver se alguém desempata. Vou fazer os 2, mas qual que eu vou fazer primeiro? Quem quer desempatar aí, documentação ou idioma? Que a gente faz amanhã já. Documento. Porque senão não passa, nem precisa usar o idioma. É verdade. Ó, veio um idioma aqui. Veio outro idioma. Empatou de novo. Mas na verdade é isso mesmo, né, gente? Se a documentação da sua viagem tá errada, ou tá faltando alguma coisa, você não vai nem se comunicar no seu destino, né? Porque desanda tudo, né? Você nem vai, né? Na verdade, você para aqui no aeroporto, no primeiro aeroporto, você já para e não segue. O documento apareceu mais aqui. Então, nós vamos fazer. Amanhã a gente fala de documentação de viagens. Todos aqueles pontos que podem dar perrengue, para você já ficar atento, para não dar perrengue na sua viagem, para você ficar atento na sua viagem. E depois a gente faz na sequência do idioma, pode ser? A gente começa então amanhã com o documento e na quarta com o idioma, né? E aí depois a gente planeja as próximas, combinado? Então, ótimo, gente. Então é isso. Então, finalizando aqui, a gente falou de um assunto muito interessante, né? Que foi a forma mais simples de começar a organização da sua viagem internacional. Dá medo nas exatamente.
na migração, na hora da alfândega, tudo dá medo mesmo. A gente fica assim, às vezes a gente tá com tudo certinho e ainda fica assim, ai meu Deus, será que vai me pedir uma coisa que eu não tô? Às vezes você tá com tudo, né? Você sua vida inteira na pasta e às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, será que faltou alguma coisa? Então quando a gente tem clareza, a gente perde esse medo, perde essa cisma, né? Então é isso. E aí não esqueçam que todo mundo aqui hoje tem uma recomendação aí de dever, né, de casa. Dever de casa não é bom, né? Dever de casa remete a uma coisa assim que não é legal. Mas um dever de casa muito prazeroso, que é separar lá seu caderno ou seu grupo lá do WhatsApp com você mesmo para você colocar tudo que você for pesquisando sobre a sua viagem. Começa hoje. Todo dia você pesquisa um pouquinho e vai colocando lá, vai alimentando e materializando seu sonho. Isso é o mais importante. E amanhã, né, a gente vai falar então sobre documentação de viagem. Então, já se preparem aí, nesse mesmo horário a gente vai falar do que é importante a gente ter atenção para a gente não ter perrengue de viagem, tá? E se tiver alguma dúvida específica em relação à live de hoje, ao assunto de amanhã, vocês já podem me mandando aí a mensagem para me preparar para falar com vocês. E quem não inscreveu ainda, né, para o workshop Viagem 50 Menos, o link tá na bio, vai ser 3 aulas gratuitas, né, online, que eu vou falar realmente o segredo, assim, desse método de organizar viagens extraordinárias com economia de mais de 50%. Então, tô esperando vocês lá, que tem o ouro, né, o segredo mesmo, eu vou abrir mais lá nessas 3 aulas. E aí eu conto com vocês. Certo, gente? Obrigada, então. Boa noite. Foi uma live aí rapidinho, mas eu tenho certeza que inspirou todos vocês. Inclusive, me inspira também, né, nas minhas viagens. Então, um beijo a todos. Boa noite. E tô aqui em caso de alguma dúvida. É só mandar aí pra mim no chat. Tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, que a gente sonha aí com as nossas próximas viagens. Isso aí. Tá chegando, ó. O curso tá chegando. Ai, vai ser ótimo. Boa noite, gente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.